Fala irmãos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos então a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar algo muito importante, que é até um assunto meio complicado, mas é extremamente necessário, que é sobre a questão da batalha espiritual e sobre a batalha da carne com o espírito. Então, o que acontece? A nossa carne, ela não quer buscar a Deus. Por quê? Porque quando você vai buscar a Deus, se aproximar dele, em verdade, você sabe que muitas coisas você vai ter que abdicar, sacrificar. Então, é por isso que a nossa carne não quer, porque quando a gente vai buscar em verdade, tem hábitos que você vai ter que abandonar, que o Espírito Santo mesmo vai te convencer. Então, uma coisa também que eu gostaria de falar é o seguinte, que a luz, né, de Jesus Cristo, a luz de Deus, quando ela chega, ela expõe as trevas, os pecados, tudo que tem de errado na gente, de podre. Então, por isso às vezes dói, e por isso muitas pessoas deixam de buscar a Deus por medo do julgamento ou por medo do próprio pecado. Só que todos nós somos pecadores e a gente precisa de Jesus Cristo para lavar nossos pecados. Então, por isso que é desconfortável para muitas pessoas, principalmente dar o primeiro passo de entregar a vida para Jesus, porque elas têm medo de ver os próprios erros, de enxergar as próprias trevas que tem nelas. Então elas criam ou aceitam meias verdades, coisas que só afastam de Deus, em vez de buscar saber qual que é a verdade mesmo, o certo pelo certo e o errado pelo errado, o sim sim e o não não. Então, Jesus Cristo, em João, ele fala o seguinte, que a luz, ele fala para Nicodemos, né? A luz veio ao mundo, mas o mundo o rejeitou porque suas obras eram más. Então, não importa se vai ser desconfortável, a gente precisa da luz dele. Então esse vídeo, ele também é para quem já serve a Jesus Cristo, para reflexão, edificação da igreja, mas é principalmente para tocar o coração daquelas pessoas que estão com medo de tomar uma atitude. Deus, ele não é como os demônios que vão vir invadir a sua casa, que vão ficar falando na sua cabeça. Jesus Cristo, em Apocalipse, ele fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, aquele que abrir, eis que eu entrarei e eu cearei com essa pessoa. Então Jesus Cristo, ele é educado, ele espera você abrir a porta para ele. Então, assim, é necessário tomar uma atitude, realmente de abrir a porta para Jesus. É necessário tomar uma atitude de clamar a Deus, porque a gente precisa dele. Deus não gosta dos altivos, dos orgulhosos. Então, a verdade é essa. Nós temos hoje em dia muito engano, sabe? O caminho largo, como Jesus falou, é o caminho largo mesmo. Então, existem diversas formas de engano. Podem ser religiosos, podem ser um engano, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, de pessoas que ensinam as outras, coaches, que ensinam que as pessoas são deuses, né? Distorcem a Bíblia através do que fala vós sois deuses, tiram de contexto e querem dizer que nós somos deuses e que a gente não precisa buscar Deus, que Deus é uma energia. Só que o Deus da Bíblia, ele não é uma energia, ele é uma pessoa. Ele nos ama, ele quer que você busque ele. Ele está todo dia chamando, ele convence através do coração, do Espírito Santo. Então, se você está sendo convencido agora, por exemplo, não são as minhas palavras, é o Espírito Santo que está atuando no seu coração, que está te convencendo do pecado, te convencendo que você precisa dele. Então, só finalizando o raciocínio, então tem pessoas que ensinam as outras que elas são deuses, mas porventura você pode levar você mesmo ao céu? Você pode criar um céu para você? Não. Você precisa de Deus.
e temer a Deus, porque Ele tem poder para lançar você no inferno ou para te dar a graça dele e levar você para viver a vida eterna com Ele. Então, não tem isso de nós somos deuses. A gente precisa do Criador dos céus e da terra. Então, era isso que eu gostaria de falar. Então, assim, apesar de toda a estrutura espiritual à nossa volta estar pesada, né? Principalmente agora, nos últimos dias, a opressão mesmo, os céus estarem pesados, uma dificuldade, né, que as pessoas estão tendo para orar, para buscar a Deus. Mas se você tomar esse primeiro passo, Deus vai te ajudar. Não se preocupe, Ele conhece o seu coração. Então, entregue-se a Ele, renda-se a Ele, seja da forma que for, pode se ajoelhar, se prostrar com o rosto no chão, da forma que for, só se entrega a Ele, pede para Ele te mostrar os seus pecados, para Ele te convencer do pecado, né? Porque eu também tinha essa dificuldade de me arrepender, né? Eu pensava, me arrepender do quê? É a minha própria carne? Não é culpa minha eu estar pecando. Mas aí Deus envia o seu Espírito maravilhoso e Ele te convence. E Ele faz você se arrepender. Só que juntamente com isso, Ele traz a vida, traz a paz, traz o amor, traz a verdade. Então é isso. Um vídeo assim um pouco mais sério, mas eu precisava falar essas coisas para vocês. E se vocês, meus irmãos, acham que alguém precisa dessa mensagem, compartilhem com eles. Eu já sei para quem que eu vou mandar essa mensagem, do fundo do meu coração, assim. A gente ama as pessoas, né? E é difícil, a gente quer falar para as pessoas, né, da verdade, da luz de Cristo. E às vezes a gente tem que ser chato, é muito triste, né, ser rejeitado pelas pessoas. Mas é a verdade, não tem. E essa vida é uma só, então vale a pena essas batalhas. E Deus está olhando, Ele está recompensando as suas lutas. Então não desista das pessoas que estão à sua volta. Vamos continuar lutando, orando para Deus e é isso, Ele vai convencê-los. Então, meus irmãos, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu gostei, deixem seus comentários para apoiar o canal. E é isso, inscreva-se no canal se você for novo ou se ainda não se inscreveu. Um abraço.